Esse é o canal A Hora do Além, o meu nome é Feliciano. Se chegou por uma indicação do YouTube e se gostar, deixe o like, compartilhe e inscreva-se para não perder os nossos vídeos aos domingos, quartas-feiras e também temos vídeos extras nas sextas-feiras. Nesse vídeo teremos relatos de hospitais narrados por mim e pelos inscritos. Então fiquem agora com os relatos de hospitais. Esse relato, pessoal, eu ouvi no mês de março. A minha esposa ficou internada após o parto do meu filho, meu caçulinho Lorenzo, que nasceu dia 12 de março. E teve uma pequena complicação no parto, a minha esposa ficou internada por 15 dias. E nesses 15 dias aí, eu convivi com os vigilantes do hospital, fiz amizade com as enfermeiras, os enfermeiros. E uma das enfermeiras do terceiro turno era a que eu mais tinha contato, porque ela sempre ia no quarto, cuidava da medicação da minha esposa. E conversando com ela a respeito do canal, que é um canal sobrenatural de relatos, ela me contou um relato bem famoso da Santa Casa de Limeira. Nos anos 90, a Santa Casa ela passou por uma reforma total. E durante muitos anos a Santa Casa já teve várias reformas. Mas nessa reforma foi feita uma manutenção e troca de toda a parte externa e interna. Então foi tirado até o reboco de uma área do hospital. Então ficou interditada. Essa área ninguém entrava lá, não tinha manutenção, ficou muito tempo fechada. Hoje essa área é aberta, é o local da maternidade no caso. E ela me contou que nesse local onde nós estávamos, no caso era a maternidade, onde minha esposa estava internada, aconteceu o seguinte. Duas enfermeiras elas estavam atendendo um paciente no setor, e nesse setor, nesse local, a janela do quarto era de frente para esse local onde estava interditado. E de repente as duas olharam lá para o setor interditado, no terceiro turno isso, de madrugada. Elas viram duas pessoas conversando num quarto. Tinha uma luz acesa no quarto, porque aquele local era interditado. Mas ainda assim tinha eletricidade, então elas pensaram até que fosse alguém que estava mexendo ali, fazendo manutenção. Então uma delas correu e foi acionar o vigilante noturno. Quando ela foi até o local, acionou o vigilante, passou para ele a informação. Do mesmo tempo que ele estava subindo para a área onde ela estava, que as duas no caso estavam no quarto, ele acionou outro vigilante. O vigilante subiu e foi até a área interditada. Nesse meio tempo eles foram conversando no HT. Eles foram tendo um diálogo entre os dois vigilantes. E esse vigilante que foi até a área interditada, ele pediu pro rapaz da manutenção da época tirar a proteção, porque aquele local estava totalmente isolado, não tinha acesso, não tinha como uma pessoa ter acesso lá se não fosse da manutenção. E fazia muito tempo que estava fechado. Ele foi até o local, o outro vigilante foi pro quarto com a enfermeira que desceu para chamá-lo, então ficaram os três. O vigilante, mas as duas enfermeiras no quarto que dava de frente para o local. Quando o vigilante chegou na área interditada, aí que apareceu a parte sobrenatural, pessoal. O vigilante e as enfermeiras que estavam no quarto, eles viam lá na janela o outro vigilante andando dentro do quarto e duas pessoas do lado dele, de branco. Ele não via nada, então tinha um diálogo dos dois. Ele falando que não via nada, o vigilante que estava no quarto da frente falando, tem alguém aí junto com você, tem duas pessoas aí. Ele achou que o vigilante que estava no quarto estava de brincadeira com ele. Só que aí que veio a parte assustadora. De repente, do lado começou a surgir algo diferente. Era um homem todo de preto, de chapéu, de capa. Tanto o vigilante como as enfermeiras começaram a gritar para ele. Olha, tem alguém do seu lado, tem alguém aí. Pelo HT ele passou, que ele começou a sentir arrepio. Começou a sentir uma coisa assustadora, medo, uma vontade forte de sair correndo dali. Então ele saiu, desceu as escadas correndo. E durante esse percurso o pessoal da administração ouviu no rádio, chamou os quatro para conversar, os dois vigilantes e as duas enfermeiras. Então eles contaram e juraram de pés juntos. O vigilante e as enfermeiras que viam
aquilo no quarto, que viu as duas pessoas de branco, depois viram aquele homem de capa preta, e o vigilante que não viu ninguém, mas ele sentiu a sensação que tinha algo muito ruim no ambiente. Outras pessoas foram lá no local, realmente tinha eletricidade, mas não tinha como ter entrado uma pessoa naquele local. Esse é um relato bem famoso. Eles dizem que entre eles no hospital até hoje rola essa história, né? Dizem que é uma história bem assustadora. Isso acontece no hospital todo. Depois eu vou trazer outros relatos para vocês, pessoal. Então continuem aqui no vídeo, que ainda teremos 2 relatos contados pela Carolina e pelo Anderson. Olá, Feliciano, do canal Hora do Além. Eu sou a Carolina e venho aqui fazer um relato de hospital, tá? Isso aconteceu comigo em 2009. Eu tive que ser internada por um motivo de doença. Fui para um quarto. Todo dia, entre meia-noite às 6 horas da manhã, eu ouvi um barulho contínuo. Remetia assim para mim que abria a porteira, cavava, abria a torneira, arrastava a bacia, fechava a porteira. Era de meia-noite às 6 horas da manhã. Começava à meia-noite em ponto e encerrava às 6 horas da manhã. Era a noite inteira. Aí, a primeira oportunidade, quando uma enfermeira entrou no quarto, eu fiz a pergunta do senhor ao lado. Falei, que esse senhor aí ao lado, ele ainda permanece no quarto? Ele faz muito barulho. A enfermeira falou, não, já tem mais ou menos meia semana que ele foi embora. O quarto está vazio. Aí eu falei assim, mas que barulho é esse que eu sempre ouço de meia-noite às 6 horas da manhã? É uma máquina? É um elevador? Aí ela olhou assim para mim com cara de espanto. E assustada mesmo, ela fez o sinal da cruz e falou, nem te conto, menina. Eu falei, não, agora vai ter que contar. Ela falou que, como meu quarto ficava em cima do antigo necrotério do hospital, centro de hemodiálise na época, então o barulho vinha dali, do antigo necrotério, onde ficavam os corpos, onde faleciam os pacientes, né? Então ali vinha o barulho. Aí ela falou, e também tem outra coisa para te relatar, mas não fica com medo não, tá? Eu falei assim, nossa, tem mais? Tinha um quarto em frente, era o meu quarto, atravessava o corredor e era logo em frente. E esse quarto estava fechado. Aí ela me explicou que esse quarto não recebia mais nenhum tipo de paciente, porque ele era trancado. Aí eu falei, mas por quê? Tinha assim umas camas amontoadas, uma em cima da outra. Aí ela falou, olha, de vez em quando, mesmo trancado, esse quarto aparece com a luz acesa. E um dia, um enfermeiro passando no corredor com uma maca, aquele quarto acabou se acendendo. E ele olhou para dentro, né, porque as portas de quarto de hospital, não sei se são em todas, pelo menos na minha era, tinha um vidrinho, assim, um vidro, né, para que pudesse de fora ver o paciente de dentro, né. O enfermeiro olhou, todas as camas estavam ocupadas, sabe, todas, como ali tivesse paciente, mas não eram pacientes, eram espíritos. Assim, nossa, aquilo ali, então, eles resolveram, desde aquele momento, a nunca mais usar aquele quarto. Aí trancou aquele quarto, ainda, né, como é assombrado, né, assustador, né, para muitos, ele fica isolado e várias vezes acendiam a luz. E ninguém tinha mais aquela curiosidade de ver, porque saberia que poderia ver alguma coisa, né. Então esse foi meu relato de hospital. E na próxima oportunidade eu vou vir contar outro tipo de relato, que eu tenho outros, tá? Mas aí deixa para a próxima oportunidade. Agradeço você, Feliciano, pelo seu canal
nos dar a oportunidade de contar nossos relatos. E agradeço a todos vocês que puderam ouvir o meu. Obrigada. Boa noite, senhor Feliciano. Boa noite a todo mundo do canal. Meu nome é Anderson, eu sou paciente de hemodiálise e eu vou falar sobre o hospital que eu fazia hemodiálise na época que aconteceu todas essas coisas. Então, o que eu tenho para relatar é assim: eu tinha um amigo lá dentro que era chefe de enfermagem e ele sempre conversava comigo e ele sempre chegava primeiro lá porque ele tinha que abrir o salão, acender as luzes e tudo mais para começar a preparar toda, né, o procedimento para que viesse a ser começada a primeira sessão de hemodiálise. E toda vez que ele acendia, toda vez não, sempre, alguns dias alternados da semana, ele acendia a luz do salão. Depois que ele acendia, ele começava a ir para os corredores e indo para os corredores, de repente, todas as máquinas acendiam sozinhas. Fazia um barulhão de que é o barulho que a máquina faz, né? Todas elas no mesmo tempo eram muito barulho, muito alto, ensurdecedor. E ele falou que muitas das vezes ele pensou até em sair correndo daquele lugar, mas só que ele era obrigado a ficar porque era a função dele ali dentro, ter que deixar tudo já começado para quando os funcionários chegassem, já tivesse meio caminho andado para que eles pudessem terminar só o resto e começava a primeira sessão às 6 da manhã. Aí uma vez eu faço hemodiálise no terceiro turno, e uma vez eu estava dentro desse hospital, no final da diálise já terminado tudo, era aproximadamente 10h30 da noite, estava num corredor sentado, onde eu ficava de espera, né? Para que viessem me buscar, para que eu pudesse ir embora. E veio um senhor assim, com semblante fechado, de longe eu vi, caminhando e com um monte de molho de chave na cintura, andando e balançando aquele monte de chave. E ele chegou na última porta, a mais ou menos 5 a 6 cadeiras onde eu estava, e eu fiquei olhando para ele, e ele não olhou para mim. Pegou aquele molho de chave, pegou uma chave, enfiou na porta, virou para trancar na primeira volta, normal. Na segunda volta, quando ele terminou de dar a segunda volta, o homem desapareceu do nada. Eu fiquei impressionado, mas sem medo, porque eu não estava me entendendo, nem o que estava acontecendo direito. Isso foi o primeiro relato que aconteceu comigo lá, que eu comecei a ver. Outro dia, à noite também, sempre a partir das 10 horas que eu ficava esperando, né? Muitas das vezes, para ir embora. E todo o pessoal já tinha ido, eu sempre era o último a ir, né? Veio um doutor, assim, mais ou menos uma aparência de 50 anos, junto com uma adolescente, os dois de branco, totalmente de branco, vestido assim, a caráter médico mesmo. E eles vieram assim, entrelaçados os braços do corredor. E quando chegou na porta, era uma porta de vidro, ele pegou e tanto ele quanto ela não abriu a porta, desapareceram da porta, nem passaram pela porta, desapareceram em frente à porta. Foi o segundo relato que eu vi lá dentro. Isso em mais ou menos 7 anos de diálise que eu já estava lá. Outro relato que aconteceu, tinha um enfermeiro que chamava Batata, o apelido era Batata, e se envolveu com as pessoas erradas, e acabaram assassinando esse rapaz, que era enfermeiro. E daí o que aconteceu? Os outros amigos meus lá que faziam diálise, tanto nos outros horários quanto no terceiro turno, acabaram presenciando ele nos corredores andando, como se ele estivesse trabalhando lá dentro, sério, passando pelo corredor. Ele aparecia do nada e desaparecia do nada. É muito sinistro. Não cheguei a ver isso aí, mas tive muitos amigos meus que falaram. E
por várias vezes viram a presença dele lá dentro. Tinha uma funcionária que era faxineira do final do turno, do terceiro turno, né? Que acabava aproximadamente 8h30, 8:45. Aí ela um dia estava no corredor comigo e eu falei: oi, tudo bem com a senhora, dona? Ela falou: tudo bem. Falei: e a senhora tem visto alguma coisa aí? Aí ela ficou com medo, ela falou: Anderson, eu tenho muito medo daqui. Eu vejo muitas coisas aqui que acontecem, mas eu tenho medo de falar, porque eu preciso do emprego e eu não quero ser mandado embora por causa disso. Aí eu falei: eu também vejo várias coisas acontecendo aqui dentro. Só que eu fico impressionado, porque como que pode o sobrenatural se manifestar aqui dentro desse lugar, né? Mas ali eu sei o porquê que tudo isso acontece. Porque dos 7 anos que eu fiquei ali fazendo hemodiálise, eu vi muitas pessoas morrerem ali dentro. Parada cardíaca, com várias coisas, né? Tentando socorrer, fazendo massagem cardíaca, dando aquele choque no peito. Eu vi tudo isso daí lá dentro. E muitas pessoas já saíram dali praticamente assim, falecidas. Eles não relatavam para nós, mas no dia seguinte, na outra diálise, falavam: sabia de tal pessoa? Essa tal pessoa faleceu antes de ontem e tal. Era esse papo que surgia. Então, por morrer tanta gente ali dentro, ali era muito assombrado. Era muito pesado o clima. Então é esse relato que eu queria deixar, agradecendo a oportunidade, agradecendo ao canal. Eu espero que vocês gostem, né? Eu tenho mais algumas coisas para relatar, mas não faz parte do hospital. Aí eu entro novamente e faço mais um áudio para vocês. Muito obrigado, boa noite a todos e valeu, até a próxima. E vocês, pessoal, gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Se vocês também quiserem enviar suas histórias, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer a Carolina e o Anderson. Nossos amigos são um casal que compartilharam seus relatos de hospitais conosco. Também gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter chegado até o final do vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo!